Meus amigos e minhas amigas, tudo beleza? Ah, pois é, parece que eu tô zoando, mas esse é o nosso season finale. Pois é, tô até chique aqui hoje e tal, porque acabou mais uma temporada, minha gente. Esses últimos 3 meses que a gente passou juntos passaram voando, não é verdade? E por falar em estudos, e aí? Chegou o final do semestre e tal, foi bem nas provas, tá feliz, satisfeito, tudo azul? Ah, mãe, eu mandei, meu Deus, obrigado! Eu mandei, mãe, eu tô orgulhoso de mim! Conseguiu passar nas matérias aí, pras férias ao som de flautas, andando sobre pétalas? Ou você passou os 6 últimos meses nesse clima de festa e agora você tá na depressão? Pois é, a vida é uma caixinha de surpresa mesmo. Mas se a sua vida estudantil está cheia de mazelas e arrependimentos, agora é o momento de relaxar e estudar, porque você ainda pode estudar, porque é sempre tempo de estudar a Bíblia. E por isso, a gente vai fazer isso agora. A não ser, é claro, que você esteja morto. Aí já é tarde demais e não tem o que fazer. Oh, não! E para fechar com chave de ouro, a gente vai recapitular tudo que a gente já viu. Em linhas gerais, as 2 epístolas de Pedro são um conjunto de conselhos práticos. A primeira carta foca na perseguição, nas ameaças externas da igreja. E a segunda carta foi focada mais nos problemas dos falsos mestres, aquela dor de cabeça mais interna. Primeiramente, ao falar de perseguição na primeira epístola, Pedro não poderia deixar de falar de Cristo. Cristo foi o maior dos sofredores, o homem de dores, como já dizia lá em Isaías 53, que tem um belo link com 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 24. Cristo nos substituiu, ele sofreu por nós, a nossa única garantia vem dele e não de nós. Ah, você pensou que vinha de você mesmo? Pessoa querida do meu coração, me desculpa, mas você se equivocou. Mas e aí, se nós já somos salvos agora e temos acesso à salvação hoje, como devemos viver depois disso? Em 1 Pedro 1, verso 15, fica a dica. Ele diz, sejam santos em tudo que vocês fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. É certo que jamais seremos iguaizinhos a Cristo, mas isso não quer dizer que ao longo da vida a gente não se torne pouco a pouco semelhantes a Ele. Viver em santidade é viver na presença daquele que é santo e ser transformado pela contemplação dele. É amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. E isso só vem mediante a convivência. Estando ao lado de Cristo, eu vou abandonar tudo que é mal, toda mentira, todo fingimento, toda inveja, todas as críticas injustas. Um outro tema muitíssimo importante nos escritos de Pedro é a esperança que ele tinha na segunda vinda de Cristo. E ele estendia essa esperança tão pessoal sua a todos aqueles que sofriam perseguição e se sentiam tentados a esquecer do significado da palavra esperança. E caso você já tenha esquecido, esperança é a capacidade de esperar. Você tem essa característica? Consegue esperar? Sabe por quem tem esperado? Pedro falava que enquanto Cristo não volta, nós esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. E Ele guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem estragar, nem ser destruídas. O banco mais seguro que existe é o banco celestial. Sua herança está depositada lá. Um outro tema que salta aos olhos nos ensinos de Pedro é que ele nos ensina a viver em sociedade. Em 1 Pedro 2, verso 11 a 21, ele dá uma série de conselhos, mas o resumo deles está no verso 13 ao verso 15, que diz assim: por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele, para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Recentemente, a gente tem visto muita coisa que dói e que inclusive nos testa a subordinação a essas autoridades. Tem se perdido o respeito. É tanta coisa feia que vem à tona nos noticiários. Que vergonha, hein? Que papelão! Ainda assim, porém, o nosso dever não muda. Devemos sempre cooperar com os nossos dirigentes, a menos que sua autoridade esteja em oposição à vontade revelada de Deus. Aí, nesses casos, o jogo vira e seguimos a autoridade maior. Mas Pedro vai muito além disso e aconselha quanto à liderança da igreja também. Veja só o que ele diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 a 5. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não com o desejo de dominar aqueles que lhe foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. O rebanho de Deus que o pastor /presbítero /ancião cuida deve não apenas ser cuidado, deve ser bem cuidado. O bom líder deve estar atento às necessidades das ovelhas.
O bom líder na igreja é aquele que sabe agregar diversas pessoas e os seus diversos dons espirituais, proporcionando um espaço acolhedor que estimule o desenvolvimento individual e do grupo. E tudo isso para a honra e glória de Deus. Ei, pompom, olha o perigo, não vá longe, fique comigo, é melhor me obedecer, te quero muito, sei o que fazer. Uma das minhas partes preferidas da segunda epístola é essa, 2 Pedro 3, verso 1 e verso 2. Se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro aponta para os profetas, ou seja, para a Bíblia. Em sua segunda carta, Pedro estava combatendo os falsos ensinamentos e falsos mestres, óbvio, que estavam brotando dentro da comunidade cristã. E então, ele deu a única solução possível para quem queria fugir do engano ou então combatê-lo. Muita Bíblia, muito estudo. E somado a isso, uma subordinação à voz do Espírito Santo, que foi o autor da Bíblia. Temos que beber direto da fonte, mas tome cuidado. Assim como nos dias de Pedro, hoje tem muito doido querendo empurrar a goela abaixo doutrinas que não são bíblicas. Não dá. Como Pedro mesmo disse, essas pessoas ignorantes e instáveis torcem, como também fazem as demais escrituras, para a própria destruição deles. Viu, gente? Nem doeu. Estamos chegando ao final do final. Passou rápido, né? Esse trimestre a gente aprendeu muito com Pedro, sob a direção do Espírito Santo. Ele nos deu vários conselhos. Conselhos sobre como trilhar a caminhada cristã rumo ao céu, como tratar as pessoas ao nosso redor, como receber aquilo que Deus revela e como devemos proceder uma vez que sabemos que Cristo tem uma herança guardada para nós. Depois disso, você definitivamente já sabe o que deve ou não fazer da sua vida. Bora ser cristão de verdade? Bora fazer valer o que a gente viu ao longo dessa temporada? Bora buscar a santificação? Eu salto para a terra, eu salto para o mar, eu salto para o invisível, eu não passo de fé. E o que importa é quem me espera no fim do salto. Quero agradecer de coração pela companhia, pelo carinho, todos envolvidos nesse projeto, Michel, Danilo, galera do roteiro, Lucas Schultz, todo mundo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e especialmente de vocês que assistem, que compartilham, que se beneficiam desse estudo. Que Deus abençoe muito vocês. E o maior presente que vocês dão para nós é colocar em prática tudo que vocês aprenderam nessa lição. Que Deus abençoe muito. Trimestre que vem a gente volta, hein? Tá garantido o compromisso. Beijo, gente. Tchau. Muito obrigado.